A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o presbítero Wellington, do canal Através da Palavra e também do canal Wellington Bíblia e Fé. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começarmos, já peço para você curtir esse vídeo aqui, compartilhe com outras pessoas e se inscreva também no canal. Isso ajuda muito para que a palavra de Deus alcance mais vidas. Hoje estamos dando continuidade à nossa série O que a Bíblia realmente diz sobre três pontinhos. Já falamos sobre a família, sobre o casamento, e hoje vamos entrar em um tema delicado, sério e muito debatido. O que a Bíblia realmente diz sobre o divórcio? Esse é um assunto que precisa ser tratado com temor, equilíbrio e fidelidade à palavra de Deus. Porque existe pessoas que endurecem além do que a Bíblia diz. E existem outras que flexibilizam além do que a Bíblia permite. Então a nossa pergunta hoje não é o que a cultura pensa, nem o que as opiniões dizem. A pergunta é o que a Bíblia realmente diz sobre o divórcio. Primeiro, o plano original de Deus não era o divórcio. Para entender o divórcio, primeiro precisamos lembrar qual era o plano original de Deus para o casamento. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem e o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Mateus 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento, ele foi criado para união, permanência, fidelidade, aliança. Então, o divórcio não faz parte da vontade perfeita de Deus para o casamento. Agora, segundo, o divórcio apareceu por causa da dureza do coração humano. Mateus 19, versículo 8, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Aqui precisamos entender o que significa essa dureza do coração. Dureza do coração é quando a pessoa não se arrepende, não muda, não pede perdão, não aceita conselho, não aceita a palavra, continua no pecado, mesmo sabendo que está errada. Despreza a aliança, despreza o cônjuge, despreza a família, ou seja, dureza de coração é persistir no erro, sem arrependimento. E o divórcio, muitas vezes, na Bíblia, aparece como consequência de um coração que não quer mudar. Isso é muito sério, porque isso nos ensina algo que antes de existir um problema de casamento, geralmente existe um problema de coração. Terceiro ponto, Deus aborrece o divórcio porque ele ama a aliança. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Deus aborrece o divórcio. Não é porque ele quer ver pessoas sofrendo em casamento ruim. Deus aborrece o divórcio porque o casamento é uma aliança. O divórcio quebra uma aliança. O divórcio destrói famílias. O divórcio fere filhos. O divórcio traz dor e marcas profundas, mas aqui precisa existir equilíbrio. Deus aborrece o divórcio. O divórcio não significa que Deus aborrece a pessoa divorciada. Isso precisa ficar muito claro. Existe perdão, existe graça e existe restauração em Deus. Quarto ponto, a Bíblia mostra que existem situações em que o divórcio pode acontecer. Jesus falou sobre uma exceção. Mateus 19, versículo 9. Abra sua Bíblia, tá? Cada texto que eu vou citando. Qualquer que repudiar sua mulher,
não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério. Aqui aparece a imoralidade sexual como quebra de aliança. Paulo também fala em outra situação, 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente se aparta, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aqui aparece o abandono. Então a Bíblia trata de forma séria situações em que houve ruptura da aliança, imoralidade sexual, abandono, rejeição definitiva do casamento. A Bíblia não manda divorciar, mas mostra que existem situações em que o divórcio acontece por causa do pecado e da dureza do coração da outra pessoa. Quinto, existem casos em que a separação é necessária para proteger a vida. Isso aqui é muito importante de falar também. Existem pessoas que sofrem agressão, violência doméstica, ameaça, humilhação constante, abuso psicológico, abuso físico. Nesses casos, a pessoa não tem que aguentar calada. Romanos 13 mostra que a autoridade foi instituída por Deus para punir o mal. Ou seja, violência é caso de polícia, não é só caso de oração. Se existe risco à vida, à integridade física, à vida dos filhos, à saúde mental, à dignidade, a pessoa precisa procurar a polícia e se afastar, se proteger, proteger os filhos, procurar ajuda da família, procurar ajuda da igreja. Separação, nesses casos, não é falta de fé, é proteção da vida. Deus não criou o casamento para ser lugar de morte, medo e violência. Agora, sexta, casamento com descrente deve separar? Essa é uma dúvida muito comum. A Bíblia responde isso claramente. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao versículo 13. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consequente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consequente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, se o descrente quer viver em paz, não deve haver separação. O cristão deve dar bom testemunho, viver como cristão dentro de casa, pregar com a vida, orar pela pessoa, lutar pelo casamento. O divórcio não pode ser a primeira opção. O cristão luta pelo casamento, mas a própria Bíblia diz: se o descrente se apartar, aparte-se. Ou seja, novamente aparece a ideia de abandono. Agora, sétimo tópico desse vídeo. Antes do divórcio, a Bíblia aponta para a reconciliação. Colossenses 3, versículo 13, Efésios 4, versículo 32. A Bíblia sempre aponta primeiro para perdão, arrependimento, mudança, reconciliação, restauração. Mas reconciliação só existe quando existe arrependimento verdadeiro, mudança de comportamento, abandono do pecado, responsabilidade, atitude. Onde só um quer mudar, o casamento fica em um jogo desigual. Casamento bíblico precisa de dois lutando, não de um lutando sozinho para sempre, enquanto o outro destrói tudo. Agora vamos entrar na conclusão desse vídeo. Então, o que a Bíblia realmente diz sobre o divórcio? A Bíblia mostra que o plano original de Deus e a permanência é a permanência no casamento. O divórcio não faz parte do ideal perfeito de Deus. Ele surge por causa do pecado e da dureza do coração. Deus leva a aliança do casamento muito a sério. Existem situações graves em que há ruptura da aliança. Existem situações em que a separação é necessária para proteger a vida. Mas o princípio bíblico sempre será lutar pela restauração antes da ruptura. O casamento não pode ser tratado com banalidade, mas a vida
a dignidade e a integridade também são valores bíblicos. Por isso, esse tema precisa ser tratado com temor, sabedoria, conselho, oração, responsabilidade e fidelidade à palavra de Deus. Agora, se esse vídeo falou com você, eu peço mais uma vez, curte, compartilha com outras pessoas e se inscreva no canal. E deixe também o seu comentário da sua opinião, porque esse tema precisa ser tratado com tanto temor e equilíbrio. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. E no próximo vídeo da nossa série, o que a Bíblia realmente diz sobre, nós vamos falar sobre o que a Bíblia realmente diz sobre a prática da homossexualidade. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.